perguntar o que é que leva uma empresa que produz eletricidade e vende eletricidade a apostar na eficiência energética, que é justamente convencer as pessoas e ensinar as pessoas a consumir pouca eletricidade ou menos eletricidade. Parece anacrónico, não é? É antagónico mesmo com os objetivos da empresa. E a resposta é simples, é porque não há opção. Ou a EDP faz isso e aproveita a enorme rede social que constitui os seus 6 milhões de clientes e dezenas, para não dizer centenas de empresas com quem trabalha, parceiros, os milhares de instituições, e aproveita isso para liderar esse movimento de um mundo mais sustentável, mais responsável, mais informado, ou vai a reboque, porque outros o farão. É a mesma coisa que discutir pelo futuro da internet, quer dizer, ou tu te colocas na internet e beneficias da capacidade que tens de aceder a milhões de pessoas sem sair do teu sítio, ou ficas excluído. A relação com a sociedade é a mesma coisa. E eu acho que já respondi a essa questão ao dizer que a EDP tem 5 milhões ou 6 milhões de clientes. Portanto, ou se relaciona com cada um deles como sendo uma pessoa, ou participa nos desafios sociais e na construção de respostas aos problemas que a sociedade tem, de preferência liderando esse movimento, ou vai atrás. E o ir atrás é limitar-se a discutir com os seus concorrentes espanhóis, por exemplo, se mantém ou não mantém a relação comercial com um desconto, o que era um perfeito disparate, porque a EDP, em relação a esses seus concorrentes, não tem a vantagem de ser melhor ou pior, mais competente ou menos competente, tem a vantagem de ter uma relação com Portugal desde sempre, porque foi esta sociedade que gerou essa empresa, e não construir uma relação de parceria com aquilo que são os seus principais fatores de sucesso no negócio não é um sinal de consciência, é um sinal de competência, ou se tem ou não se tem. Quais as principais áreas de atuação da Fundação EDP? A EDP deu à sua fundação uma missão muito específica, que foi, na sua relação com a sociedade, construir novos movimentos e novas soluções para dar resposta a velhos problemas. Nós achamos que inovamos muito na área social por causa deste nosso posicionamento, que é colocar-nos como fatores inovadores e construtores dessa tal resposta coletiva nova a velhos problemas de exclusão social. A área social é, sem dúvida, uma aposta fundamental e que nós procuramos que nos diferenciar dos outros por isto, que é precisamente ser laboratório de vacinas contra a pobreza. Nós não podemos ter a pretensão de acabar com a pobreza a partir de uma fundação corporativa, mas temos a capacidade, porque a empresa vive num ambiente de inovação, porque senão morre na relação que tem no mercado, que é trazer esta inovação para a área social, procurando estas novas fórmulas. Fazemos-lo também, procuramos fazer na construção de novas relações na cultura. A cultura é uma tradição da EDP desde sempre. Quando estávamos a fazer barragens nos anos 50, estávamos a construir bairros para os operários da barragem com a mesma linguagem arquitetónica que o Niemeyer estava a fazer nessa altura Brasília. O melhor exemplar da arquitetura moderna que nós temos em Portugal é em Picote, portanto nem sequer é num sítio muito óbvio, que é aqui à porta da cidade ou dentro da cidade. Portanto, sempre houve uma preocupação de ter uma visão que enriquecesse aquilo que seria uma intervenção tipicamente de engenharia de betão. O que nós estamos a fazer através de uma fundação é profissionalizar e estruturar ainda mais esse conceito e essa tradição. Portanto, social, cultura, evidentemente aproveitando o espaço que nós temos aqui, que é este Museu da Eletricidade magnífico, e é o território natural da EDP, o território da energia, e transformar este espaço do museu numa fusão de conhecimentos e de saberes, onde frequentemente a arte se cruza com a energia se cruza com a sustentabilidade
com as preocupações ambientais, e por aí a ciência, e por aí também a educação. Muitas vezes também levam grandes artistas portugueses lá fora, não é? Como tem acontecido recentemente em França. Sim, e não é um fogacho. O que nós procuramos é, construindo esta relação com as artes plásticas, e nas artes plásticas nós estamos, é a nossa área, digamos, natural e histórica. É aí que nós investimos muito do nosso conhecimento e dos nossos recursos, que é os artistas com quem trabalhamos de forma recorrente e que têm, digamos, uma capacidade de projeção internacional, permitir que eles o façam. Portanto, quando levamos o Cabrita Reis, ou permitimos que ele exponha na Tate, ou a Joana Vasconcelos em Versalhes e por aí fora, o que nós estamos a fazer é colocar mais uma pedra num edifício que tem umas infraestruturas muito mais antigas. A Joana Vasconcelos foi revelada pelo prémio EDP Novos Artistas. Portanto, há uma relação aqui, não é só uma lógica de mecenato e de propaganda, de marketing. É dar visibilidade ao que é bom, e do que é bom, de preferência, que nasceu a partir de nossas iniciativas e da nossa atividade. Boa, fantástico. Qual o interesse da empresa, no ponto de vista de marketing e da comunicação, em dizer que deu? Bem, eu acho que uma das grandes vantagens que há no modelo em que uma empresa separa o marketing da fundação e que encaixa na fundação ações e atividades e uma visão que é claramente estratégica e de longo prazo, é que está a dizer, primeiro, que leva as duas áreas muito a sério e que reconhece que os impulsos e os estímulos de cada área são muito diferentes. Evidentemente que, de um ponto de vista de marketing puro e duro e de visibilidade, há projetos que a Fundação faz que não se justificariam, porque nós fazemos muita coisa que não se mostra. Nós, quando apoiamos os Doutores Palhaços durante 6 anos, e que sabemos que eles entram em sítios onde jamais uma câmara de televisão pode entrar, para não expor crianças com leucemia que estão em condições muito débeis, nós não o deixamos de fazer porque o critério ali não é o mostrar. Mas sabemos que é preciso ser conhecido, ou seja, não é fazer isto na clandestinidade, porque senão tudo aquilo que eu disse no início, que é a sociedade reconhecer a EDP como um inovador social, deixa de fazer sentido, porque se faz sem que as pessoas saibam o que nós fazemos, é um exercício inconsequente, não é? O que nós procuramos aqui é assentar este papel social da EDP com base em resultados, em posicionamento, em pensamento. Sermos muito mais reconhecidos pela forma como intervimos do que pelo somatório de caso a caso. E esse reconhecimento que a EDP está a construir junto à sociedade é que está a construir mesmo, não está feito. Eu tenho bem a consciência, a empresa tem bem a consciência, que sendo a empresa que mais recursos coloca em investimentos sociais, isso não significa que toda a sociedade portuguesa saiba o que nós estamos a fazer. Mas um dia é importante que saiba, para que isso tenha o tal retorno para a empresa, que a empresa seja vista como um parceiro da sociedade portuguesa para resolver os problemas que a sociedade tem, incluindo aqueles que são do foro não económico, mas social e até cultural, porque ao estarmos a fazer isso na cultura, o que estamos a fazer é dizer assim, nós gostamos muito que a sociedade portuguesa pense fora do quadrado, tenha uma perspectiva criativa das coisas, seja desafiada a olhar para as coisas de outra maneira. E isso é enriquecer muito o contexto em que a empresa opera. Evidentemente que estamos a falar de uma coisa de longo prazo, mas em determinados momentos tem que ser ativada o nosso papel para que ele seja conhecido e seja reconhecido. O retorno muitas vezes é maior que o investimento? O retorno muitas vezes é maior que o investimento, e quando isso não acontece significa que fizemos um mau investimento. Só que quando estamos nesta área da inovação social e quando falamos em criar uma exposição ou de estar a apostar em novos valores da arte contemporânea portuguesa, não estamos evidentemente a falar apenas de retorno financeiro. Ou seja, não se pode avaliar o retorno destes investimentos com um reporting financeiro como se faz com um parque eólico ou quando se constrói uma barragem.
aqui, e há técnicas para isso, é tentar perceber qual é o retorno do ponto de vista social que esse investimento tem, qual é o retorno, inclusivamente, para quem faz esse investimento, mas para a sociedade como um todo. Nós temos essa forma de medir. A EDP, isto é pouco divulgado, mas tem que ser dito, a EDP há 3 anos consecutivos que lidera os índices Dow Jones de sustentabilidade. É a elétrica do mundo melhor posicionada e reconhecida como a que tem melhores práticas de sustentabilidade a nível mundial. Recentemente penso que tivemos uma campanha relativamente a isso. Sim, é uma campanha publicitária, mas isso dura enquanto os anúncios lá estão, porque não é uma coisa muito valorizada. Não é? É mais fácil a gente ouvir no dia-a-dia, na nossa imprensa, quando ligamos a televisão, que o Mourinho é o melhor treinador do mundo, que o Ronaldo é o melhor jogador do mundo e tal. Mas isto não é uma coisa que a sociedade portuguesa se orgulhe, e é pena. É pena. É pena porque é bom. E há coisas que, nestas fases então em que o país vive e que estamos um bocadinho perplexos com a situação em que estamos, não devíamos deixar de acreditar nas coisas boas que Portugal faz, incluindo as empresas. Mas uma das áreas que nos posiciona sempre como o melhor dos melhores é no reporting social, ou seja, é na forma como o Grupo EDP encontrou para medir o retorno social dos seus investimentos, para medir inclusivamente os impactos que esses investimentos geram na comunidade, não apenas para si. E isso não é uma alquimia, pode ser medido cientificamente, agora com uma certeza, porém, que é, se pensa que se essa contabilidade se faz através de euros ou de dólares, que se desengana. Porque o mesmo euro investido em projetos diferentes e até bem utilizado, pode ter uma história completamente diferente na mudança de vida e dos impactos que um gerou e o outro não, por exemplo. E nós temos forma de acompanhar isso, temos forma de medir isso. Para o Grupo EDP, a questão aqui de comunicação versus alguma discrição que nós temos nesta área, o investimento que fazes e o retorno que tens ou não tens. Nós temos que ver isto, uma vez mais, numa perspectiva geracional. O que nós estamos a fazer hoje, e esse é o grande retorno para a empresa, e é em cima disso que eu vendo o mais possível esta visão do papel da empresa na sociedade, é garantir que os clientes da EDP daqui a 25 anos se mantêm clientes da EDP. Que as comunidades onde nós impactamos com a nossa atividade, quando se constrói uma barragem, quando se constrói uma linha de distribuição de eletricidade e que tens que atravessar terrenos, localidades, que os fazes de forma a que as pessoas sintam, primeiro, que foram envolvidas nas decisões, que não acordam num dia com uma barragem à porta, que as suas opiniões contam para a tomada da decisão e, mais do que isso, que lhes devolves a noção clara de que elas são as primeiras a beneficiar